Um milionário começa a sair com uma jovem encantadora, acreditando ter finalmente encontrado a paz, até descobrir que a melhor amiga dela não é outra senão sua ex-esposa. A revelação desencadeia uma cadeia de acontecimentos que mudará para sempre a vida dos três. Olá, espectador! Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O céu de São Paulo se tingia de um cinzento chumbo que parecia refletir o estado de ânimo de Heitor Almeida, enquanto caminhava pelos corredores de vidro de sua imponente torre corporativa. Aos 55 anos, era dono de um dos impérios imobiliários mais prósperos do país, mas naquela manhã de março, cada passo ecoava como o reflexo de uma vida que havia perdido todo o sentido. A sala de reuniões do 42º andar fervilhava com a energia nervosa dos executivos que aguardavam sua chegada. Contratos milionários esperavam sua assinatura, projetos que mudariam o horizonte da capital paulista dependiam de suas decisões. No entanto, Heitor parou diante das janelas que davam para a Praça da Sé, observando as figuras minúsculas que se moviam como formigas nas ruas lá embaixo. Quando foi a última vez que eu caminhei entre elas? Perguntou-se, sentindo um peso estranho no peito que não conseguia identificar. Desde a morte de seus pais na adolescência, Heitor havia construído sua vida sobre pilares de controle absoluto e perfeição implacável. Sua tia Iracema, quem o criou após a tragédia, lhe havia incutido que a vulnerabilidade era um luxo que homens de sucesso não podiam se dar ao luxo. Emoções são para os fracos, Heitor. Você nasceu para conquistar o mundo, repetia enquanto ele se refugiava nos números, nos projetos arquitetônicos, em tudo que pudesse prever e dominar. O casamento com Beatriz havia sido, em retrospectiva, mais um projeto a administrar. 8 anos haviam se passado desde seu doloroso divórcio, 8 anos em que Heitor havia se mergulhado ainda mais profundamente no trabalho, construindo um muro invisível entre ele e qualquer forma de intimidade genuína. Seus funcionários o respeitavam e o temiam em igual medida. Seus sócios o admiravam por sua visão empresarial, mas ninguém conhecia realmente o homem por trás do terno impecável e o olhar calculista. Naquela manhã, enquanto revisava os relatórios financeiros do primeiro trimestre, algo começou a se quebrar em seu interior. Os números que sempre haviam sido seu refúgio se desfocavam diante de seus olhos. Sua respiração ficou errática. As mãos tremeram imperceptivelmente e uma sensação de vazio absoluto se apoderou dele como uma maré silenciosa. Senhor Almeida, os investidores japoneses estão esperando, lembrou sua assistente pessoal, Cíntia, da porta de seu escritório. Mas Heitor não conseguiu responder. As palavras se travaram em sua garganta enquanto o mundo ao seu redor parecia perder a nitidez. O que se seguiu foi uma mistura confusa de vozes preocupadas, o rosto alarmado do doutor Ricardo, o médico da empresa, e uma ambulância que o transportou para o hospital sírio-libanês. O diagnóstico foi contundente: estresse extremo, exaustão física e emocional, e o aviso categórico de que seu corpo estava enviando um sinal que ele não podia mais ignorar. Doutor Heitor, seu organismo está no limite, precisa descansar, afastar-se completamente do trabalho por pelo menos 2 meses. Se não o fizer, as consequências podem ser irreversíveis, explicou o médico com a seriedade de quem havia visto muitos executivos de sucesso colapsarem de maneira semelhante. Heitor protestou, naturalmente. Havia fusões pendentes, projetos inacabados, decisões que só ele podia tomar. Mas seus argumentos soaram vazios, até para ele mesmo. Pela primeira vez em décadas, Heitor Almeida foi forçado a confrontar uma realidade que não podia controlar: sua própria fragilidade humana.
Naquela noite, enquanto jazia na cama de seu apartamento, contemplando as luzes da cidade que havia ajudado a construir, Heitor tomou uma decisão que o surpreendeu até a ele mesmo. Lembrou-se da casa de campo em Paraty, que havia herdado de sua tia, um lugar que mal havia visitado nos últimos anos, um refúgio silencioso nas montanhas, onde o tempo parecia se mover em um ritmo diferente. Talvez seja hora de descobrir o que se sente ao não ter todas as respostas, murmurou na escuridão, sem saber que essas palavras marcariam o início da transformação mais profunda de sua vida. Ao amanhecer, Heitor Almeida arrumou uma pequena mala, deixou instruções precisas para sua equipe de direção e dirigiu-se para Paraty, levando consigo apenas o essencial e um coração que, sem saber, estava prestes a aprender a bater de uma maneira completamente nova. O ar de Paraty tinha uma qualidade diferente, pensou Heitor, enquanto descia de seu carro, em frente à casa de campo, que não visitava há 3 anos. As montanhas que cercavam a cidade colonial pareciam abraçar o vale com uma serenidade que contrastava dramaticamente com o caos perpétuo da capital. Aqui, o tempo não era medido em cotações da bolsa de valores ou prazos. Era medido no ritmo pausado dos sinos da igreja de Nossa Senhora do Rosário e no murmúrio constante do vento entre as árvores. A casa de sua tia Iracema conservava intacto seu charme colonial. Muros de adobe pintados de um amarelo ocre que se dourava com a luz do pôr do sol. Telhados de telha vermelha e um pátio interno onde uma fonte de pedra sussurrava melodias esquecidas. Heitor havia contratado um casal de caseiros locais que mantinham a propriedade em perfeitas condições. Mas caminhar por aqueles corredores era como adentrar em um museu de lembranças que ele preferia manter enterradas. Sua primeira noite foi inquieta. Acostumado ao zumbido constante da cidade, o silêncio de Paraty o deixava nervoso. Cada som, o canto dos grilos, o latido distante de um cachorro, o rumor do vento, parecia amplificado em sua mente hiperativa. Levantou-se várias vezes para verificar seu telefone, mas o sinal era fraco e as urgências empresariais que o haviam consumido durante décadas pareciam ridiculamente insignificantes sob o manto estrelado do céu de Paraty. O segundo dia amanheceu com uma luz dourada que se filtrava pelas janelas de madeira talhada. Heitor acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, havia dormido sem sonhar com reuniões ou projetos arquitetônicos. Seu corpo, liberado da tensão constante, parecia redescobrir sensações que ele havia esquecido. O prazer simples de esticar os músculos, a carícia fresca do ar matinal na pele, o aroma do café que Dona Elza, a caseira, preparava. Após o café da manhã, uma inquietação desconhecida o invadiu. Não era a ansiedade familiar do trabalho acumulado, mas algo mais profundo e primitivo. Curiosidade. Fazia décadas que ele não sentia curiosidade genuína por algo que não estivesse relacionado a lucros ou estratégias corporativas. Seu Heitor, disse Dona Elza enquanto recolhia os pratos. O senhor deveria passear pelo centro. A praça fica muito bonita de manhã. E tem uma feira de artesanato que vale a pena conhecer. A sugestão ressoou nele como um convite a um mundo que ele havia esquecido que existia. Vestiu-se de maneira casual, jeans e uma camisa de algodão que não se lembrava de ter usado, e dirigiu-se para o coração colonial da cidade. A Praça da Matriz de Paraty era um caleidoscópio de cores, sons e aromas que atingiu seus sentidos como uma revelação. Vendedores de frutas pregavam suas mercadorias com vozes musicais. Crianças corriam entre os bancos de ferro forjado, perseguindo pombos. E o aroma do chocolate quente se misturava com o incenso que queimavam na igreja próxima. Foi então que a viu.
Isadora Santos estava sentada em frente a um cavalete improvisado, seus cabelos castanhos presos em um coque que balançava suavemente enquanto ela aplicava pinceladas precisas em uma tela que capturava a luz matinal filtrando-se entre os arcos do portal. Tinha 32 anos, embora sua expressão concentrada lhe desse um ar de seriedade que contrastava com o sorriso espontâneo que iluminava seu rosto cada vez que um transeunte parava para admirar seu trabalho. Heitor se viu observando-a de longe, fascinado pela naturalidade com que ela habitava aquele espaço. Não havia pose nem artifício em seus movimentos. Cada gesto parecia fluir de uma conexão genuína com o momento presente. Suas mãos, manchadas de tinta azul e ocre, moviam-se com a segurança de quem havia encontrado sua linguagem natural de expressão. Gostou do quadro? A voz de Isadora o assustou. Ela havia notado seu olhar e agora o observava com olhos curiosos, sem vestígio da desconfiança que Heitor estava acostumado a despertar nos desconhecidos. É lindo, respondeu ele, sentindo-se inexplicavelmente desajeitado. Captura algo que eu não havia notado na luz dessa praça. Isadora sorriu e Heitor sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que não experimentava desde sua juventude. A luz de Paraty é especial. Muda a cada hora, a cada estação. Já pintei essa mesma praça centenas de vezes e sempre descubro algo novo. Aproximou-se do cavalete e Heitor pôde ver de perto o trabalho de Isadora. Não era simplesmente tecnicamente competente. Havia em suas pinceladas uma emotividade que transformava as cores em emoções palpáveis. O azul do céu não era apenas azul, era esperança. O ocre dos muros não era apenas cor, era história viva. Sou Isadora, disse ela, estendendo uma mão que Heitor apertou, sentindo-a quente e ligeiramente áspera pelo trabalho. Heitor, respondeu, omitindo instintivamente seu sobrenome. Pela primeira vez em décadas, apresentava-se simplesmente como um homem, não como o magnata imobiliário Heitor Almeida. Você é daqui? Perguntou Isadora, enquanto limpava seus pincéis. Não exatamente. Estou visitando. Precisava de um descanso da cidade. As palavras saíram mais honestas do que ele havia planejado. Isadora acenou com compreensão. A cidade pode ser sufocante. Eu nasci aqui, mas estudei arte em Ouro Preto durante alguns anos. Quando voltei, foi como redescobrir minha própria alma. Conversaram durante 1 hora que pareceu minutos. Isadora falou de seu trabalho, dos mercados locais onde vendia suas obras, dos festivais que enchiam a cidade de cor e música. Heitor se viu compartilhando detalhes de sua vida que havia mantido privados durante anos. Sua solidão na grande cidade, sua sensação de estar desconectado do mundo real, sua busca por algo que não sabia como nomear. Quando o sol atingiu seu zênite e Isadora começou a recolher seus materiais, Heitor sentiu uma urgência que não reconheceu. Você gostaria de tomar um café? Perguntou, sentindo-se como um adolescente nervoso. O sorriso de Isadora foi sua resposta. Conheço um lugar perfeito. Preparam o melhor café da cidade. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas de pedra, Heitor teve a estranha sensação de que estava dando o primeiro passo real em uma direção que não podia prever nem controlar. E pela primeira vez em anos, essa incerteza não o aterrorizou, o emocionou. O café fumegava entre as mãos de Heitor, enquanto observava Isadora explicar com paixão os matizes da arte de Paraty. Estavam sentados em uma pequena varanda do Café do Porto, cercados pelos muros coloniais que pareciam guardar séculos de histórias sussurradas. 3 semanas haviam se passado desde aquele primeiro encontro na praça, e Heitor começava a compreender que algo fundamental havia mudado na estrutura de sua existência. Olha, dizia Isadora, apontando para a igreja cujas torres se destacavam contra o céu azul cobalto.
A luz das 4 da tarde transforma completamente aquela fachada. É como se os antigos arquitetos conhecessem os segredos do tempo e os tivessem gravado na pedra. Heitor concordou, mas sua atenção se dividia entre as palavras dela e a revelação gradual de que, pela primeira vez em décadas, não havia pensado em cotações da bolsa, fusões corporativas ou estratégias de expansão. Sua mente, sempre acelerada e calculadora, havia encontrado um ritmo diferente, mais pausado e contemplativo. "Em que você está pensando?", perguntou Isadora, notando sua expressão distante. "Em que nunca havia notado como muda a cor do céu durante o dia", respondeu Heitor com uma honestidade que o surpreendeu. "No meu trabalho como arquiteto", acrescentou, reforçando a mentira que havia construído sobre sua identidade. "Sempre estou tão concentrado nos projetos que me esqueço de olhar para cima." A mentira havia se tornado cada vez mais complexa. Ele havia inventado uma carreira como arquiteto independente, com projetos menores, mas bem-sucedidos, que lhe permitiam tirar longos períodos de descanso. Isadora havia aceitado essa versão sem questionamentos, e sua confiança ingênua fazia Heitor sentir-se simultaneamente protegido e culpado. "Deve ser difícil criar espaços para os outros viverem, quando você mesmo busca seu lugar no mundo", observou Isadora com uma perspicácia que o desarmava. Naquela tarde, passearam pelo mercado municipal, onde as cores dos tecidos indígenas competiam com os vermelhos intensos das pimentas secas e os verdes brilhantes dos cactos. Isadora conhecia quase todos os vendedores pelo nome, trocava piadas com as senhoras que vendiam moqueca e negociava com familiaridade o preço de alguns pincéis novos que precisava. "Esta é minha verdadeira galeria", disse ela, estendendo os braços para abraçar todo o mercado. "Aqui aprendi mais sobre cores e texturas do que em qualquer escola de arte." Heitor observou como ela interagia com seu ambiente, sem pretensões, sem máscaras, sem a necessidade constante de projetar uma imagem de sucesso e controle que havia definido toda sua existência adulta. Era como contemplar alguém que havia conseguido algo que ele nem mesmo sabia que era possível: viver autenticamente. Naquela noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante familiar, Isadora perguntou sobre seu passado. "Como foi sua infância, Heitor? Às vezes você tem uma expressão que me faz pensar que carrega lembranças pesadas." A pergunta o pegou de surpresa. Fazia anos que ninguém lhe perguntava sobre sua infância de maneira genuína, sem agenda corporativa ou interesses ocultos. "Perdi meus pais quando era adolescente", disse finalmente. "Minha tia me criou, mas ela acreditava que mostrar emoções era sinal de fraqueza. Acho que aprendi a guardar tudo aqui dentro." Tocou o peito e Isadora estendeu a mão para cobrir a dele. O gesto foi simples, mas Heitor sentiu como se anos de armadura emocional começassem a rachar sob aquela carícia. "Sinto muito pela sua perda", disse ela. "Mas sabe que guardar as emoções não as faz desaparecer, não é? Só as torna algo mais pesado de carregar." Durante as semanas seguintes, estabeleceram uma rotina que Heitor nunca teria imaginado possível. Todas as manhãs se encontravam na praça. Ele a observava pintar enquanto tomavam café e conversavam sobre tudo e nada. À tarde, exploravam os arredores da cidade. As cachoeiras, os mirantes de onde se podia contemplar a beleza exuberante da natureza. Os ateliês de artistas locais, as feiras onde a música ao vivo se misturava com o aroma do café fresco. Mas a cada dia que passava, Heitor sentia crescer um conflito interno devastador. Sua promessa de nunca mais se envolver emocionalmente com alguém, feita após o doloroso divórcio com Beatriz, se estilhaçava diante da naturalidade com que Isadora havia começado a ocupar não apenas seus dias, mas seus pensamentos e sonhos. "Não posso me apaixonar.
Repetia todas as noites enquanto jazia em sua cama, ouvindo o silêncio de Paraty. Não posso voltar a confiar. Não posso voltar a ser vulnerável. Mas seu coração parecia ter desenvolvido uma vontade própria. Quando Isadora ria, ele sentia algo adormecido em seu interior despertar. Quando ela o olhava com aqueles olhos curiosos e calorosos, Heitor experimentava uma paz que não conhecia desde a infância. E quando, em um momento de espontaneidade, ela tomou sua mão enquanto caminhavam pelas ruas de pedra, Heitor compreendeu com terror e maravilha que já era tarde demais para promessas e defesas. Ele estava se apaixonando por Isadora Santos, e essa constatação o enchia simultaneamente de uma felicidade luminosa e um medo paralisante que não sabia como manejar. A terceira semana chegou ao fim com um pôr do sol particularmente dourado. Enquanto observavam o céu se transformar em uma tela de rosas e laranjas da varanda de um pequeno café, Isadora apoiou a cabeça no ombro de Heitor. "Obrigada", murmurou suavemente. "Por quê?", perguntou ele, inalando o aroma de seus cabelos. "Por me lembrar que nem todos os turistas só vêm tirar fotos e comprar lembrancinhas, por ver Paraty com olhos novos, por me fazer sentir que meu trabalho importa." Heitor fechou os olhos, sentindo o peso das mentiras que havia construído e a verdade que crescia em seu coração como uma planta que busca desesperadamente a luz. O telefone de Heitor vibrou insistentemente sobre a mesa de madeira rústica enquanto ele e Isadora tomavam café da manhã no pátio da casa colonial. Era a quinta ligação de Cíntia, sua assistente, em menos de uma hora. As mensagens se acumulavam como nuvens de tempestade no horizonte de sua tranquilidade paratiense. "Urgente, Sr. Almeida. Os investidores japoneses ameaçam se retirar. A fusão com a construtora do Atlântico está se complicando." "Você não vai atender?", perguntou Isadora, notando a tensão que se havia apoderado do rosto de Heitor. "É só trabalho", murmurou ele, silenciando o aparelho. "Nada que não possa esperar." Mas naquela noite, quando Isadora se despediu com um beijo terno na bochecha, que o deixou tremendo de desejo contido, Heitor foi obrigado a enfrentar a realidade que havia estado adiando. Sua ausência dos escritórios corporativos havia gerado uma crise que ameaçava desmoronar impérios que ele havia levado décadas para construir. A ligação que ele finalmente atendeu foi às 11 da noite. Era Roberto Pereira, seu vice-presidente executivo, e sua voz denunciava uma desesperação que Heitor raramente havia ouvido em seu subordinado mais confiável. "Heitor, precisamos que você volte imediatamente. A situação está fora de controle. Os japoneses deram um ultimato. Se você não assinar pessoalmente o contrato antes de sexta-feira, eles retirarão o investimento de $200 milhões. E isso é só o começo. Temos mais 3 projetos que exigem sua autorização direta." Heitor fechou os olhos, sentindo como o peso de sua antiga vida o alcançava como uma onda inevitável. "Roberto, já falamos sobre isso. Eu deleguei toda a autoridade necessária. Vocês podem resolver isso sem mim." "Não, Heitor, não podemos. Você construiu uma empresa onde todas as decisões cruciais passam por você. Somos uma equipe de executores, não de decisores. E agora estamos paralisados." A conversa se estendeu por 2 horas, durante as quais Heitor foi confrontado com uma verdade incômoda. Ele havia criado um império tão centralizado em sua pessoa que sua ausência ameaçava destruir não apenas sua fortuna, mas o sustento de centenas de funcionários e suas famílias. Ao amanhecer, depois de uma noite sem dormir, Heitor tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Ele não podia abandonar completamente suas responsabilidades, mas também não podia renunciar ao que havia encontrado com Isadora. Procuraria um meio termo, embora isso significasse caminhar na corda bamba de uma mentira cada vez mais complexa. "Tenho que ir para São Paulo", disse a Isadora quando se encontraram na praça naquela manhã.
Ela estava aplicando os toques finais a uma pintura da feira dominical e suas mãos pararam ao ouvir suas palavras. "Por quanto tempo?" perguntou sem levantar os olhos da tela. "Não sei ao certo. Tenho um projeto arquitetônico importante, uma proposta que poderia mudar minha carreira." A mentira escorregou de seus lábios com uma facilidade que o alarmou. Isadora acenou lentamente, mas Heitor pôde perceber a sombra de tristeza que cruzou sua expressão. "Entendo. Projetos importantes não esperam." Foi então que as palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse detê-las. "Venha comigo." Isadora ergueu o olhar, surpresa. "O quê?" "Venha comigo para São Paulo. Você poderia conhecer a capital. Tem galerias de arte incríveis, museus, e eu..." Heitor sentiu que se aventurava em território desconhecido. "Eu gostaria que você conhecesse meu mundo lá." A proposta pairou no ar entre eles como uma promessa e uma ameaça simultaneamente. Heitor sabia que estava convidando o desastre, que levar Isadora a seu verdadeiro mundo significava se expor para que ela descobrisse não apenas sua fortuna, mas as mentiras sobre as quais ele havia construído seu relacionamento. Mas a alternativa, deixá-la em Paraty e voltar sozinho para sua vida anterior, lhe parecia insuportável. "Não sei, Heitor", disse Isadora, misturando tinta azul com branco em sua paleta. "São Paulo é intimidador para mim. Aqui tenho meu trabalho, minhas rotinas, meu espaço. Seriam apenas algumas semanas", insistiu ele, aproximando-se dela. "Poderíamos explorar a cidade juntos. Eu te mostraria meus lugares favoritos e você poderia me mostrar como você vê as coisas com olhos de artista." Isadora ficou em silêncio por vários minutos, considerando a proposta. Heitor observou como ela lutava internamente com a decisão e percebeu que ele estava pedindo que ela saísse de sua zona de conforto tanto quanto ele havia saído da dele ao ir para Paraty. "Tem algo que eu preciso te dizer", disse finalmente Isadora, deixando seus pincéis. "Nunca te falei de Laura, minha melhor amiga. Ela mora em São Paulo, tem uma galeria de arte. Sempre me convidou para visitá-la, mas nunca me atrevi. Talvez esta seja a oportunidade perfeita." Heitor sentiu o ar engrossar à sua volta. Uma coincidência cruel do destino estava se tecendo diante de seus olhos, embora ele ainda não pudesse ver todas as conexões. "Laura?" perguntou, tentando manter um tom casual. "Laura Alves. É como uma irmã mais velha para mim. Nos conhecemos quando eu estudei em Ouro Preto. Ela estava terminando um mestrado em História da Arte. Ela me ajudou muito quando voltei para Paraty. Sempre acreditou no meu talento mais do que eu mesma." O sobrenome não ativou alarmes imediatos na mente de Heitor. Sua ex-esposa havia recuperado seu sobrenome de solteira após o divórcio, e ele havia bloqueado tantas lembranças daquela época dolorosa que não estabeleceu a conexão fatal que estava prestes a destruir sua frágil felicidade. "Eu adoraria conhecê-la", disse, e naquele momento acreditou sinceramente em suas palavras. Isadora sorriu, e Heitor viu naquele sorriso a confiança total que ela havia depositado nele. "Está bem. Vamos para São Paulo, mas me prometa que você não vai mudar quando estiver em seu elemento. Eu gosto do Heitor que conheci aqui, aquele que se toma tempo para ver como muda a luz nas fachadas." "Eu prometo", respondeu Heitor, selando sua promessa com um beijo suave nos lábios de Isadora. Foi seu primeiro beijo, terno e carregado de todas as emoções que haviam estado crescendo entre eles durante aquelas semanas douradas. Mas enquanto seus lábios se encontravam sob o céu azul de Paraty, Heitor não podia saber que acabara de colocar em movimento uma cadeia de eventos que ameaçaria não apenas seu relacionamento com Isadora, mas as vidas das 3 pessoas que, sem saber ainda, estavam destinadas a se enfrentar em um triângulo impossível de segredos, mentiras e amor mal entendido. Naquela noite, enquanto faziam planos para a viagem, Heitor ligou para seu motorista para que preparasse o traslado.
Pela primeira vez em semanas, ele sentiu a familiar adrenalina do controle e da organização, mas também sentiu como um peso no estômago a premonição de que estava levando Isadora a um mundo que poderia destruir tudo que haviam construído juntos. O apartamento de Heitor no Itaim Bibi se erguia como um monumento ao sucesso que ele havia construído com décadas de trabalho implacável. Enquanto o elevador privativo os levava para o 45º andar, Isadora observava com espanto os números ascendentes no painel digital. "Em que andar você mora exatamente?" perguntou, sua voz tingida de uma curiosidade que começava a se misturar com perplexidade. "No último", respondeu Heitor, sentindo como a mentira sobre sua identidade se tornava cada vez mais insustentável. "Foi um projeto em que trabalhei há alguns anos. O incorporador me ofereceu um bom preço pelo apartamento. Quando as portas se abriram diretamente para sua sala de estar, uma extensão de vidro e mármore que oferecia uma vista panorâmica de toda a São Paulo, Isadora ficou sem palavras. As janelas do chão ao teto emolduravam o MASP como se fosse uma peça de arte cuidadosamente colocada. "Heitor, isso é incrível", murmurou, aproximando-se das janelas. "Quanto se paga de aluguel por um lugar assim?" "Na verdade, é meu", confessou ele, incapaz de sustentar a mentira diante da magnificência óbvia de seu lar. "Foi um investimento que fiz quando o mercado imobiliário estava em baixa." Isadora se voltou para ele, e Heitor pôde ver as perguntas se formando em seus olhos. Mas antes que ela pudesse indagar mais, ela tirou seu celular. "Preciso ligar para Laura imediatamente. Ela não vai acreditar que finalmente estou na capital." Sua emoção era genuína, quase infantil, e Heitor sentiu uma pontada de ternura misturada com apreensão. Enquanto Isadora ligava, Heitor foi ao seu escritório para revisar os documentos urgentes que Cíntia havia deixado em sua mesa. Os números e contratos que um dia haviam sido seu universo inteiro, agora lhe pareciam estranhamente distantes, como relíquias de uma vida anterior. "Laura! Sou eu, Isa!" A voz emocionada de Isadora chegava da sala. "Sim, finalmente estou em São Paulo. Não estou sozinha. Vim com alguém muito especial. Chama-se Heitor, é arquiteto. Poderíamos jantar os três? Estou morrendo de vontade de te apresentar ele." Heitor parou bruscamente ao ouvir a conversa. Uma parte dele queria correr, inventar uma desculpa, adiar o inevitável. Mas outra parte, aquela que havia aprendido a viver autenticamente durante aquelas semanas em Paraty, sabia que era hora de enfrentar as consequências de suas decisões. "Ela disse que conhece o restaurante perfeito", gritou Isadora da sala. "DOM, em São Paulo. Te parece bem amanhã à noite?" O restaurante que Laura havia escolhido era, ironicamente, o mesmo lugar onde eles haviam jantado em seu primeiro aniversário de casamento. Heitor fechou os olhos, sentindo como as coincidências se alinhavam como peças de um quebra-cabeça cósmico. "Perfeito", respondeu, surpreendendo-se com o quão calma soava sua voz. Naquela noite, enquanto Isadora dormia no quarto de hóspedes que Heitor havia insistido que ela ocupasse por respeito, ele permaneceu acordado, contemplando as luzes da cidade. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma maneira de evitar o desastre que se aproximava. Ele poderia cancelar o jantar, inventar uma emergência, afastar Isadora de Laura, até encontrar o momento adequado para revelar a verdade. Mas sabia que cada mentira o afastaria mais da autenticidade que havia descoberto em Paraty. Ao amanhecer, tomou uma decisão que o surpreendeu até a ele mesmo. Deixaria que o destino seguisse seu curso. Se seu relacionamento com Isadora estivesse destinado a sobreviver, teria que se basear na verdade, não em mentiras cuidadosamente construídas. Mas enquanto tomava banho e se preparava para mais um dia de fingir ser alguém que já não tinha certeza de ser, Heitor não podia imaginar que a poucos quilômetros de distância, Laura Alves desligava o telefone com um sorriso radiante
emocionada por conhecer finalmente o homem que havia conseguido tirar sua querida Isadora de seu refúgio paratiense. A ironia cruel do destino estava prestes a revelar suas cartas mais devastadoras. O restaurante DOM brilhava com a elegância discreta que havia conquistado a elite paulistana durante décadas. Heitor ajustou sua gravata pela terceira vez enquanto esperavam mesa. Um gesto nervoso que Isadora notou com crescente curiosidade. "Você está bem? Parece tenso", observou ela, alisando seu vestido azul marinho, o mais elegante que havia trazido de Paraty, embora se sentisse completamente fora de lugar entre os frequentadores vestidos de grife. "Só quero causar uma boa impressão na sua amiga", mentiu Fernando, embora parte daquela afirmação contivesse uma verdade dolorosa. Depois de 8 anos, não sabia o que esperar de Sofia. Quais emoções sua presença despertaria? Quais recriminações poderiam surgir do encontro? "Ali está!", exclamou Gabriela de repente, agitando a mão na direção da entrada do restaurante. "Sofia!" Fernando virou-se lentamente, como se o movimento pudesse alterar a realidade que estava prestes a enfrentar. E lá estava ela, Sofia Montero, sua ex-esposa, caminhando em direção a eles com a elegância natural que sempre tivera. Aos 48 anos, conservava a beleza sofisticada que o havia cativado na juventude, mas havia algo novo em sua postura. Uma segurança que ele não se lembrava, uma independência que falava dos anos que se passaram desde a separação. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo antes de ambos desviarem o olhar. Naquele breve intercâmbio, Fernando viu surpresa, reconhecimento e algo que não conseguiu identificar. Fúria contida, dor, incredulidade. "Gabi, querida!" Sofia abraçou Gabriela com calor genuíno, mas Fernando notou a rigidez quase imperceptível em seus movimentos. "Você está radiante. O Rio te fez um bem danado." "Sofia, te apresento o Fernando", disse Gabriela, irradiando uma felicidade inconsciente. "Fernando, essa é a Sofia, minha melhor amiga e mentora artística." O momento ficou suspenso no ar, como um cristal prestes a quebrar. Sofia estendeu a mão com um sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. "Prazer em conhecê-lo, Fernando." "O prazer é meu", respondeu ele, apertando aquela mão que conhecera intimamente, que acariciara durante anos de casamento, que assinara os papéis do divórcio que puseram fim à sua vida em comum. O Métrios conduziu a uma mesa em um canto discreto, e durante os primeiros minutos a conversa fluiu superficialmente. Sofia perguntou sobre o Rio. Fernando respondeu com generalidades sobre seu trabalho em arquitetura. E Gabriela preencheu os silêncios incômodos com anedotas do tempo deles juntos. "E o que você faz exatamente, Fernando?", perguntou Sofia, cortando seu salmão com precisão cirúrgica. "A Gabi me disse que você é arquiteto, mas não mencionou que tipo de projetos você realiza." Fernando sentiu a armadilha na pergunta. A forma sutil como Sofia o estava colocando contra a parede sem que Gabriela percebesse. "Principalmente desenvolvimento imobiliário", respondeu, mantendo-se o mais próximo possível da verdade. "Que interessante. Conheço vários desenvolvedores na cidade. Talvez tenhamos conhecidos em comum." Os olhos de Sofia brilharam com uma intensidade que Fernando reconheceu. Era a mesma expressão que ela tinha quando jogavam xadrez e ela havia encontrado uma jogada vencedora. "É possível", murmurou ele, tomando um gole de vinho que lhe soube as cinzas. Gabriela, alheia à tensão que cruzava a mesa como eletricidade estática, falou com entusiasmo sobre os planos que havia feito para sua estadia na capital. Queria visitar o Museu de Arte de São Paulo, caminhar pela Vila Madalena, conhecer os mercados de artesanato. "Fernando disse que vai me mostrar os lugares favoritos dele na cidade", acrescentou, tomando sua mão com naturalidade. "Verdade, amor?" A palavra amor ressoou no ar como um tapa silencioso.
Fernando viu Sofia se contrair imperceptivelmente, como se seus dedos se fechassem em torno da taça de vinho. Com certeza o Fernando conhece lugares exclusivos, comentou Sofia, carregando a palavra de significado. Arquitetos de sucesso costumam circular em círculos muito seletos. O jantar continuou por 2 horas, que pareceram eternas. Sofia e Fernando executaram uma dança complexa de conversas carregadas de segundas intenções, referências veladas e significados ocultos que passaram completamente despercebidos para Gabriela. Eles falaram de arte como se fosse arquitetura, de negócios como se fossem teorias estéticas, de lembranças como se fossem planos futuros. Quando finalmente chegou a hora da despedida, Sofia abraçou novamente Gabriela. Foi maravilhoso te conhecer, Fernando, disse ela, estendendo a mão mais uma vez. Espero que aproveite sua estadia na cidade. Com certeza nos veremos em breve, respondeu ele, compreendendo que não era uma esperança, mas uma ameaça velada. Enquanto caminhavam para o carro, Gabriela comentou o quanto havia achado Sofia encantadora. Embora eu tenha notado algo estranho, acrescentou pensativamente. Como se vocês dois se conhecessem de antes. Vocês têm certeza de que nunca se viram? Fernando sentiu o mundo se desequilibrar sob seus pés. Não que eu me lembre, mentiu, odiando-se por cada palavra falsa que saía de sua boca. Naquela noite, enquanto Gabriela dormia, Fernando recebeu uma mensagem de texto de um número que reconheceu imediatamente. Amanhã, 15 horas, minha galeria. Temos muito o que conversar. S. O passado havia voltado para cobrar suas dívidas e Fernando sabia que não poderia mais manter separados os mundos que havia tentado desesperadamente manter distantes. A Galeria Montero ocupava um elegante prédio colonial em Ipanema. Suas paredes brancas imaculadas, abrigando obras de artistas contemporâneos brasileiros. Fernando chegou pontualmente às 3, seus passos ressoando sobre o piso de mármore, enquanto procurava Sofia entre as pinturas cuidadosamente iluminadas. Ele a encontrou em seu escritório particular, situado no 2º andar. Ela estava de pé diante de uma janela que dava para a rua arborizada, sua silhueta recortada contra a luz dourada da tarde. Ela não se virou quando ele entrou. 8 anos, disse Sofia sem rodeios, sua voz controlada, mas carregada de emoções contidas. 8 anos sem te ver e você aparece na minha vida de mãos dadas com a pessoa que mais amo neste mundo. Sofia, eu não sabia que... Começou Fernando, mas ela o interrompeu com um gesto de mão. Não sabia o quê? Que a Gabriela era minha melhor amiga? Ou não sabia que você continua sendo capaz de destruir tudo o que toco? Ela finalmente se virou e Fernando pôde ver que seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu nunca quis te machucar, murmurou ele, sentindo-se repentinamente como o jovem ingênuo que se casara com ela 25 anos atrás. Ah, sério? Sofia aproximou-se de sua escrivaninha, seus saltos marcando um ritmo ameaçador. Você não queria me machucar quando me disse que um casamento sem filhos era perda de tempo? Quando sugeriu que adotássemos como se fosse uma solução temporária até que pudéssemos ter um herdeiro de verdade? As palavras atingiram Fernando como socos. As lembranças que ele havia tentado enterrar durante anos ressurgiram com uma clareza dolorosa. As discussões intermináveis sobre fertilidade, os exames médicos humilhantes, a obsessão crescente com a ideia de um filho biológico que continuasse seu sobrenome. Eu era jovem, era idiota, admitiu Fernando. Minha obsessão em ter um herdeiro não tinha a ver com você. Tinha a ver com meus próprios medos, com o que me haviam ensinado sobre sucesso e legado. E você acha que isso justifica como você me tratou? Sofia abriu uma gaveta de sua escrivaninha e tirou uma pasta amarelada. Acha que justifica você me fazer sentir como uma fracassada por algo que eu não podia controlar?
Fernando ficou em silêncio, porque sabia que não havia justificativa possível para a dor que havia causado. Mas o que mais me dói, continuou Sofia, sua voz se quebrando levemente, é que você nunca aceitou o Javier, meu filho, Fernando. Um menino que só queria que você o quisesse como um pai. O Javier era... Fernando parou, incapaz de terminar a frase. A verdade era que Javier, o filho adolescente que Sofia tivera de um relacionamento anterior, representava tudo o que ele não conseguia controlar. Um passado que não lhe pertencia, uma paternidade que ele não havia escolhido, um lembrete constante de que Sofia amara outro homem antes dele. Era um menino que precisava de um pai, terminou Sofia por ele. E você estava tão obcecado com seu próprio sangue que não conseguiu ver o amor que ele estava disposto a te dar. Eles se olharam em silêncio por vários minutos, o peso dos anos perdidos e dos erros irreversíveis pairando entre eles como uma cortina invisível. "O que você quer de mim, Sofia?" perguntou finalmente Fernando. "Eu quero que você se afaste da Gabriela", respondeu ela, sem hesitação. "Ela é pura, é inocente e não merece ser destruída por seus padrões tóxicos." "Eu não sou o mesmo homem que era antes", protestou Fernando. "Não?" Sofia riu com amargura. "Você já contou quem você é de verdade para ela? Você contou sobre sua fortuna, sobre as mentiras que você construiu? Ou você continua controlando a narrativa como sempre fez?" Fernando não pôde responder, porque a resposta era óbvia. "Deixa ela ir, Fernando", implorou Sofia, e pela primeira vez sua máscara de controle se quebrou completamente. "Por uma vez na sua vida, coloque a felicidade de alguém mais acima da sua própria necessidade de possuir." "Eu não consigo", admitiu ele, surpreendendo-se com sua própria honestidade. "Eu a amo." "Como você me amava", respondeu Sofia com tristeza infinita. E olha como isso terminou. Javier Monteiro havia herdado a elegância natural de sua mãe, mas aos 30 anos possuía uma intensidade que Sofia reconhecia como própria daqueles que lutaram para encontrar seu lugar no mundo. Quando ele entrou inesperadamente na galeria, naquela tarde de abril, carregando uma mala e sorrindo com a espontaneidade de quem volta para casa depois de 2 anos na Europa, Sofia sentiu seu coração acelerar com uma mistura de alegria e pânico. "Mãe!" exclamou Javier, deixando cair sua bagagem para abraçá-la. "Resolvi voltar antes do previsto. Paris é linda, mas sentia muita falta dos pastéis e do seu café." Sofia retribuiu o abraço com força, inalando o aroma familiar de seu filho, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Javier não sabia nada sobre o reaparecimento de Fernando em suas vidas, nem sobre Gabriela, nem sobre a tempestade emocional que se havia desencadeado nas últimas semanas. "Meu amor, que surpresa maravilhosa", murmurou ela, afastando-se para observar seu rosto. Os anos na Europa o haviam amadurecido. Havia uma nova confiança em seus movimentos, uma serenidade que falava de experiências transformadoras. "Achei que você só voltaria em junho. O projeto de restauração terminou antes do tempo e, sinceramente, eu precisava estar aqui", disse Javier, percorrendo a galeria com o olhar familiar de quem crescera entre aquelas paredes. "Além disso, tenho notícias importantes para compartilhar com você. Mas primeiro, me conta tudo. Como está a Gabriela? Você ainda está tentando convencê-la a expor aqui?" O nome de Gabriela caiu como uma pedra no estômago de Sofia. Durante as últimas semanas, ela havia mantido em compartimentos separados a dor de reencontrar Fernando e a alegria de ter sua querida amiga na cidade. Agora, com Javier presente, aqueles mundos estavam prestes a colidir de maneira inevitável. "Ela está na cidade", respondeu Sofia cuidadosamente. "Veio com alguém especial." "Finalmente!" Javier sorriu com genuína alegria. "Sempre achei que a Gabi merecia encontrar alguém que valorizasse o talento dela. Conheço ele? Quando eu posso conhecê-lo?"
Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone celular vibrou com uma mensagem de Gabriela. Podemos te ver amanhã? O Fernando quer comprar uma das minhas pinturas como um presente surpresa e precisa de um conselho de especialista. Te serve na galeria às 5? Sofia leu a mensagem 2 vezes, sentindo como as peças do quebra-cabeça se organizavam em um padrão que não pressagiava nada bom. Fernando queria comprar arte de Gabriela, provavelmente como uma forma de apoio que a jovem não saberia interpretar corretamente. Era exatamente o tipo de gesto controlador que ela se lembrava de seu casamento, generosidade que vinha carregada de posse. "Tudo bem, mãe?" perguntou Javier, notando sua expressão tensa. "Javier, tem algo que eu preciso te contar", começou Sofia, mas as palavras travaram em sua garganta. Como explicar que o homem que havia se recusado a amá-lo como filho agora estava envolvido com sua melhor amiga? Como transmitir anos de dor e ressentimento sem soar como uma mulher amargurada? "Parece sério", disse Javier, aproximando-se dela com a preocupação que mostrara desde criança, sempre que sentia que sua mãe carregava um peso muito grande. "O Fernando está de volta", ela finalmente disse, como se as palavras queimassem ao sair. A mudança na expressão de Javier foi instantânea. O calor desapareceu de seus olhos, substituído por uma dureza que Sofia reconheceu como protetora, mas que a alarmou por sua intensidade. "Fernando Ibarra?" perguntou ele, sua voz repentinamente fria. "Seu ex-marido está de volta? O que ele quer?" "Ele não quer nada de mim", explicou Sofia rapidamente. "Ele está saindo com a Gabriela. Ela não sabe quem ele é de verdade." Javier ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Sofia pôde ver como sua mente trabalhava, conectando pontos, lembrando feridas antigas. "Aquele homem destruiu sua autoestima durante anos", disse ele finalmente, sua voz carregada de uma fúria contida que estivera latente por muito tempo. "Ele te fez sentir inadequada, rejeitou qualquer tentativa minha de me aproximar dele e agora aparece com a Gabriela como se nada tivesse acontecido? Javier, nós não podemos..." "Não, mãe", ele a interrompeu, caminhando para a janela com passos agitados. "Esse homem machucou profundamente a mulher mais importante da minha vida e agora está manipulando a segunda mulher mais importante. Eu não vou ficar de braços cruzados." Sofia sentiu um arrepio ao reconhecer em seu filho a mesma determinação implacável que vira em Fernando anos atrás. A diferença era que Javier lutava para proteger, não para possuir. "O que você vai fazer?" perguntou ela, embora temesse a resposta. "Vou garantir que a Gabriela saiba exatamente com quem está saindo", respondeu Javier, sua decisão já tomada. E se Fernando Ibarra acha que pode repetir seus padrões destrutivos sem consequências, ele está muito enganado. O dia de finados havia transformado São Paulo em um caleidoscópio de cores e tradições ancestrais. Fernando decidira organizar uma pequena celebração em seu apartamento, convidando alguns colegas arquitetos para manter a fachada de sua identidade falsa perante Gabriela. A varanda estava decorada com flores de cemitério e velas, criando um ambiente que misturava a solenidade da tradição com a elegância moderna do local. Gabriela passara a tarde pintando pequenas caveirinhas decorativas, seu rosto iluminado por uma concentração serena que Fernando achava hipnótica. Vê-la trabalhar em sua casa, cercada pelos objetos que definiam sua verdadeira vida, lhe provocava uma mistura estranha de felicidade e culpa. "Em Minas Gerais, a gente faz altares enormes para essa data", comentou Gabriela, enquanto aplicava os últimos toques dourados em uma caveirinha de papel machê. "Toda a família se reúne para lembrar dos que se foram." "Sua família tinha alguma tradição especial?" Fernando sentiu a familiar pontada de dor ao lembrar de seus pais. "Não, realmente. Depois que eles morreram, minha tia não era muito tradicional com essas celebrações.
A gente devia fazer um altar pequeno aqui, sugeriu Gabriela espontaneamente, para homenagear seus pais e todos os que partiram. Os mortos merecem ser lembrados com alegria, não só com tristeza. A ideia de criar um altar íntimo, compartilhando lembranças sagradas com Gabriela, emocionou Fernando de uma maneira que ele não havia antecipado. Pela primeira vez em anos, a data não se sentiria como uma marca dolorosa no calendário, mas como uma oportunidade de curar feridas antigas. Os convidados começaram a chegar por volta das 7 da noite. Fernando tivera cuidado com a lista. Arquitetos jovens que não conheciam sua verdadeira identidade corporativa, alguns artistas que Gabriela conhecera em galerias locais e pessoas suficientemente bem-sucedidas para não questionarem a opulência do apartamento. A noite transcorria sem problemas. Gabriela movia-se entre os convidados com naturalidade crescente, discutindo técnicas pictóricas com outros artistas e ouvindo com interesse genuíno as histórias de projetos arquitetônicos. Fernando a observava de longe, sentindo-se orgulhoso de sua capacidade de adaptação e simultaneamente consciente de que estava exibindo a mulher que amava sob premissas falsas. Foram as câmeras de segurança que registraram a primeira anomalia. Às 23h47, enquanto a festa atingia seu ponto mais animado, as gravações mostraram uma figura escura movendo-se pelo estacionamento subterrâneo do prédio. Os sensores de movimento dos andares inferiores foram ativados em uma sequência que sugeria alguém familiarizado com o layout do prédio. Fernando não soube do incidente até a manhã seguinte, quando Raul, o chefe de segurança, o chamou com voz preocupada. Seu Fernando, precisa ver isso imediatamente. Alguém entrou no prédio ontem à noite durante sua festa. Roubaram alguma coisa? Perguntou Fernando, sentindo a tranquilidade da manhã se desvanecer. Essa é a parte estranha, senhor. Não levaram nada de valor. Nem mesmo tocaram no cofre, nem nos objetos caros. Mas seu escritório particular, alguém esteve lá. Os documentos pessoais foram revisados. Seus arquivos familiares estão desorganizados. Fernando sentiu um arrepio percorrer sua espinha dorsal. Seu escritório particular continha informações que ele preferia manter enterradas. Documentos sobre o divórcio, correspondência legal, fotografias familiares de épocas que ele preferia esquecer. As câmeras captaram algo útil? Perguntou ele, enquanto se dirigia rapidamente para seu estúdio. Parcialmente. A pessoa conhecia a localização das câmeras, evitou a maioria. Mas obtivemos algumas imagens. Parece ser alguém jovem, ágil, provavelmente homem. Ao chegar ao seu escritório, Fernando confirmou as suspeitas de Raul. As gavetas haviam sido abertas e revistas com cuidado profissional. Nada quebrado, nada obviamente faltante, mas claramente inspecionado. Seus álbuns de fotografias estavam fora de ordem. Os documentos legais haviam sido fotografados ou copiados. Gabriela apareceu na porta do estúdio, vestida com uma de suas camisas que lhe ficava adoravelmente grande. O que foi? Você está preocupado. Alguém entrou ontem à noite, explicou Fernando, tentando manter um tom casual. Problemas de segurança do prédio, nada grave. Mas enquanto falava, sua mente trabalhava freneticamente. Quem poderia estar interessado em seu passado pessoal? O que eles buscavam especificamente? E mais importante, o que fariam com as informações que haviam obtido? Uma possibilidade começou a se formar em sua mente, uma suspeita que o encheu de uma apreensão gélida. Javier Montero havia voltado da Europa. Javier, que havia crescido culpando Fernando pela dor de sua mãe. Javier, que teria tantos motivos quanto os recursos para investigar a vida privada do homem que agora saía com a melhor amiga de Sofia. Fernando, você tem certeza de que está bem? Insistiu Gabriela, aproximando-se dele com preocupação genuína. Sim, meu amor, mentiu ele, abraçando-a enquanto sua mente se enchia de cenários cada vez mais inquietantes. Tudo bem,
Mas enquanto a segurava em seus braços, Fernando não conseguia se livrar da sensação de que as paredes cuidadosamente construídas em torno de sua nova vida começavam a rachar, e que em breve teria que enfrentar não apenas as consequências de suas mentiras presentes, mas também os fantasmas de um passado que ele acreditava estar enterrado para sempre. As semanas seguintes ao incidente de segurança transcorreram em uma atmosfera de tensão sutil, que Gabriela começou a perceber como uma melodia discordante na sinfonia de sua nova vida paulistana. Fernando havia se tornado mais vigilante, mais controlador de maneiras que ela não conseguia definir completamente, mas que a inquietavam. "Por que você sempre muda de assunto quando menciono a Sofia?", perguntou ela uma tarde, enquanto passeavam por Ibirapuera. "Toda vez que eu digo o nome dela, é como se você colocasse uma máscara." Fernando parou sua passada ao lado do lago, observando os casais que remavam em um pedalinho, enquanto procurava uma resposta que não soasse como mentira. "Eu não mudo de assunto. Eu simplesmente não a conheço tão bem quanto você. Mas é estranho, não acha? Duas pessoas que se movimentam nos mesmos círculos artísticos e arquitetônicos da cidade e nunca se encontraram." Gabriela sentou-se em um banco, seus olhos escrutinando o rosto de Fernando com uma intensidade nova. "Às vezes, tenho a sensação de que existem conversas inteiras acontecendo por baixo das palavras que vocês trocam." A perspicácia de Gabriela sempre fora uma das qualidades que mais admirava Fernando, mas agora se tornava uma ameaça para o delicado equilíbrio de mentiras que ele mantinha. "Talvez sejamos apenas pessoas muito diferentes", murmurou ele, sentando-se ao lado dela. "Nem todo mundo se conecta automaticamente." Mas aquela explicação já não satisfazia Gabriela. Durante as últimas semanas, ela notara padrões que não conseguia ignorar. A forma como Fernando se contraía toda vez que seu telefone tocava, como evitava certos restaurantes e eventos sociais onde poderiam encontrar Sofia, a maneira como desviava as conversas sobre seu passado com uma habilidade que parecia muito praticada. A revelação chegou da maneira mais inesperada, como costumam chegar as verdades que mudam vidas. Era um sábado chuvoso de novembro, e Gabriela decidira preparar uma surpresa para Fernando. Ele havia saído para uma reunião de trabalho, outra daquelas reuniões arquitetônicas que pareciam exigir sua presença constante. E ela aproveitou para explorar a biblioteca particular do apartamento, procurando livros de arte que pudessem inspirar seu próximo projeto. A biblioteca era impressionante. Estantes de mogno que se estendiam do chão ao teto, cheias de volumes sobre arquitetura, desenvolvimento urbano, história da arte brasileira. Mas foi em uma sessão mais pessoal, entre biografias de arquitetos famosos, que ela encontrou algo que não estava destinada a ver. Um livro sobre a arquitetura colonial brasileira abriu-se quando ela o pegou da estante, revelando que havia sido usado como esconderijo para documentos pessoais. Fotografias derramaram-se sobre o tapete persa. Imagens de Fernando mais jovem, sorridente, acompanhado de uma mulher elegante que Gabriela reconheceu imediatamente: Sofia. Não era uma foto casual de conhecidos em um evento social. Era uma fotografia de casamento terna e íntima, onde Fernando e Sofia se olhavam com o amor radiante de quem acredita que sua felicidade durará para sempre. A data no verso confirmava o que Gabriela já começara a suspeitar. Fernando e Sofia Ibarra, 15 de maio de 1999. As mãos tremeram enquanto ela revisava as outras fotografias. Fernando e Sofia em férias, em celebrações familiares, em momentos cotidianos que falavam de anos de vida compartilhada. E em uma das últimas fotos, um adolescente que ela reconheceu como Javier sorria sem jeito ao lado do casal. A traição se espalhou por seu peito como uma mancha de tinta em água clara. Não era apenas que Fernando lhe havia mentido sobre conhecer Sofia.
Ele havia mentido sobre toda a sua identidade. As faturas e documentos legais que ela encontrou junto às fotografias revelavam a verdade completa. Fernando Ibarra não era um arquiteto modesto, mas o magnata imobiliário, cujo nome aparecia nos jornais financeiros. Gabriela, cheguei mais cedo. A voz de Fernando parou abruptamente quando ele entrou na biblioteca e a encontrou sentada no chão, cercada de fotografias e documentos, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Quem você é? Perguntou ela, sua voz quebrada, mas firme. Não era uma pergunta sobre sua identidade profissional. Era uma pergunta sobre a alma do homem que ela acreditara amar. Fernando aproximou-se lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer. Eu posso explicar tudo. Você pode explicar por que você mentiu para mim sobre tudo? Por que você fingiu não conhecer minha melhor amiga quando vocês foram casados por anos? Por que você inventou uma vida completamente falsa? Gabriela deixou cair a fotografia, que flutuou até o chão como uma folha seca. Porque eu tinha medo, confessou Fernando, e a honestidade brutal daquela admissão a pegou desprevenida. Eu tinha medo de que se você soubesse quem eu era realmente, você não me amaria por mim mesmo. E você acha que mentir para mim era a solução? Gabriela pegou sua bolsa com movimentos controlados. Você acha que construir um relacionamento sobre mentiras era proteger nosso amor? Gabriela, por favor. Não. Sua voz tornou-se firme, carregada de uma determinação que Fernando reconheceu como definitiva. Eu não posso ficar com alguém que me mentiu sobre algo tão fundamental. Eu não consigo confiar em nada do que vivemos juntos. Eu te amo, murmurou Fernando, sentindo que as palavras se desmoronavam mesmo enquanto ele as pronunciava. Talvez, respondeu Gabriela, saindo do apartamento. Mas amar alguém significa confiar naquela pessoa o suficiente para mostrar a ela quem você é de verdade. E você nunca me deu essa oportunidade. Quando a porta do apartamento se fechou atrás dela, Fernando ficou sozinho entre os fragmentos das mentiras que havia construído tão cuidadosamente, compreendendo finalmente que havia perdido o mais valioso que encontrara em anos pelo mesmo medo que o havia perseguido por toda a sua vida. O consultório da doutora Patrícia Herrera ficava em um prédio discreto na Vila Mariana, longe do mundo corporativo que havia definido a existência de Fernando durante décadas. As paredes bege e os móveis de madeira clara criavam uma atmosfera de serenidade que contrastava dramaticamente com o tumulto emocional que o havia levado até ali. É a primeira vez que procuro ajuda psicológica, admitiu Fernando durante sua primeira sessão, suas mãos cruzadas sobre o colo em uma postura que a terapeuta reconheceu imediatamente como defensiva. Não tenho certeza de como isso funciona. Funciona da maneira que você precisar que funcione, respondeu a doutora Herrera, uma mulher de 50 anos, com olhos calorosos e uma presença que convidava à confiança. O que te trouxe até aqui? As 2 horas seguintes foram uma escavação arqueológica da alma. Fernando ouviu-se a si mesmo relatando a história de Gabriela, a mentira sobre sua identidade, o reencontro com Sofia, mas também, e isso o surpreendeu, os padrões que se repetiam como ecos ao longo de sua vida. A necessidade de controle, o medo do abandono, a tendência a construir muros emocionais que acabavam o isolando das pessoas que mais amava. Fale-me sobre sua infância, pediu a doutora quando Fernando fez uma pausa prolongada. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 16 anos, começou Fernando, sentindo a familiar opressão no peito que acompanhava aquela lembrança. Minha tia Esperança me criou depois disso. Ela era prática, eficiente. Ela me ensinou que emoções eram fraquezas que eu não podia me dar ao luxo de ter. Como você se sentiu quando perdeu seus pais? A pergunta simples em aparência o atingiu como um soco. Ninguém nunca lhe havia perguntado como ele se sentira.
Sua tia havia organizado os funerais, havia gerenciado as heranças, havia reestruturado sua vida com a eficiência de quem gerencia uma crise corporativa, mas nunca houve espaço para a dor, para a confusão, para o terror de um adolescente que, de repente, se encontrava completamente sozinho no mundo. Abandonado, murmurou Fernando, surpreendendo-se com a palavra que havia saído de sua boca. Eu me senti completamente abandonado. As sessões tornaram-se uma rotina semanal que Fernando protegia como antes protegia suas reuniões mais importantes. Aos poucos, a doutora Herrera o guiou através dos padrões que haviam definido seus relacionamentos. A obsessão pelo controle como mecanismo de defesa contra o abandono, a necessidade de criar versões perfeitas de si mesmo que fossem impossíveis de rejeitar, a incapacidade de mostrar vulnerabilidade autêntica. Seu relacionamento com Sofia, observou a doutora durante uma sessão de dezembro, terminou quando ela não conseguiu lhe dar o filho que o Senhor considerava necessário para seu legado. Mas fale-me sobre a rejeição a Joaquim. O que aquele menino representava para o Senhor? Fernando silenciou por vários minutos, confrontando uma verdade que havia evitado por anos. Representava tudo o que eu não conseguia controlar. Era a evidência de que Sofia amara outro homem antes de mim, tivera uma vida completa antes de me conhecer, e eu precisava ser o único, o primeiro, o mais importante. E como o senhor acha que Joaquim se sentiu ao ser rejeitado pela figura paterna que mais precisava? A resposta veio com uma clareza dolorosa. Abandonado. Eu o fiz sentir exatamente como eu me senti quando perdi meus pais. Naquela noite, Fernando saiu da sessão com uma nova compreensão dos ciclos de dor que havia perpetuado sem perceber. Sua obsessão em ter um herdeiro biológico não tinha sido sobre amor paternal. Tinha sido sobre posse, sobre criar uma conexão que não pudesse ser questionada ou perdida. Ele havia rejeitado o amor genuíno que Joaquim estava disposto a oferecer, porque esse amor vinha sem garantias, sem contratos, sem a segurança que ele desesperadamente buscava. Enquanto caminhava pelas ruas da capital em uma fria noite de dezembro, Fernando percebeu que passara a vida inteira tentando evitar o abandono, mas criando exatamente as condições que garantiam que as pessoas importantes se afastassem dele. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Mônica. Doutor, Fernando, os documentos para a fusão estão prontos para sua assinatura. Podemos marcar a reunião para amanhã? Pela primeira vez em meses, Fernando não sentiu a urgência familiar de responder imediatamente. Os negócios tinham sido seu refúgio, sua identidade, sua maneira de evitar confrontar as partes quebradas de sua alma. Mas agora, caminhando sob as luzes de Natal que enfeitavam a cidade, ele se perguntou o que aconteceria se simplesmente parasse de fugir. Ele escreveu uma resposta que o surpreendeu até a ele mesmo. Vamos adiar para a próxima semana, Mônica. Há coisas mais importantes que preciso resolver primeiro. E pela primeira vez em sua vida adulta, Fernando Ibarra se sentiu livre das correntes que ele mesmo havia forjado, embora ainda não soubesse se essa liberdade havia chegado tarde demais para recuperar o que realmente importava. O Rio de Janeiro havia recebido Gabriela de volta com a calorosa hospitalidade carioca. Durante as 3 semanas desde seu retorno, ela encontrara refúgio na rotina familiar, pintar na praia de Ipanema pela manhã, caminhar pelos mercados de Copacabana ao entardecer, buscando nas cores e texturas do artesanato brasileiro uma verdade que as pessoas pareciam incapazes de oferecer. Mas a traição de Fernando havia deixado rachaduras em sua confiança que se estendiam além do relacionamento amoroso. Cada pincelada a fazia questionar não apenas seu julgamento sobre as pessoas, mas também sobre seu próprio talento. Se ela fora tão cega em relação ao homem que acreditava amar, quais outras verdades estaria ignorando sobre sua própria vida? A ligação de Sofia chegou numa tarde de dezembro.
enquanto Gabriela estava em seu pequeno ateliê organizando telas para uma possível exposição local. "Gabi, meu amor, precisamos conversar", disse Sofia sem rodeios, sua voz carregada de uma urgência que Gabriela nunca havia ouvido antes. "Tenho adiado uma conversa que deveria ter tido com você anos atrás." "Se for sobre Fernando, não há mais nada a dizer", respondeu Gabriela, sentindo-se exausta só de pensar em reviver aquela dor. "Sei que vocês foram casados, sei que ele me mentiu sobre tudo. A história está encerrada." "Não é só sobre Fernando", insistiu Sofia. "É sobre você, sobre sua carreira, sobre coisas que eu fiz com as melhores intenções, mas que agora vejo que foram complicadas." Algo no tom de Sofia alarmou Gabriela. "Do que você está falando? Você se lembra da sua primeira exposição individual? Na Galeria Contemporânea de São Paulo, quando você tinha 26 anos? Claro. Foi minha grande oportunidade, quando finalmente alguém do mundo artístico profissional acreditou no meu trabalho." Houve uma longa pausa na linha, durante a qual Gabriela pôde ouvir a respiração entrecortada de Sofia. "Gabi, essa exposição não aconteceu porque o galerista descobriu seu trabalho por acaso. Eu a financiei." As palavras pairaram no ar como uma confissão que mudaria tudo. Gabriela sentou-se pesadamente em sua cadeira de madeira, sentindo que o mundo se cambaleasse mais uma vez. "O que você quer dizer com que você a financiou?" "Durante o divórcio com Fernando, consegui separar uma certa quantia em dinheiro que ele não conhecia. Dinheiro que eu havia economizado durante anos do nosso casamento." Sofia falava rapidamente, como se as palavras queimassem ao sair. "Quando você voltou de São Paulo, vi seu talento, vi seu potencial, mas também vi como você lutava para ser reconhecida num mundo que pode ser cruel com artistas jovens." Gabriela sentiu que as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Quantas exposições, Sofia, quantas oportunidades foram reais. As 3 primeiras e algumas resenhas em revistas especializadas. Mas Gabi, escuta, seu talento sempre foi genuíno. Eu só abri portas que o mundo da arte mantém fechadas por preconceitos e contatos. Seu trabalho falou por si só. "Não!" gritou Gabriela, levantando-se abruptamente. "Você não pode decidir isso por mim. Você não pode construir minha carreira sobre mentiras e depois me dizer que meu talento é real. Como vou saber o que é autêntico e o que é caridade disfarçada? Porque eu vi centenas de artistas durante minha carreira e nenhum teve a perspectiva única que você tem sobre a luz, sobre a emoção que você transmite através da cor", argumentou Sofia desesperadamente. "O dinheiro só comprou a oportunidade, mas as vendas posteriores, o reconhecimento, as críticas positivas, isso foi tudo seu." Gabriela caminhou até a janela, observando a praia onde pintara durante anos, onde conhecera Fernando, onde acreditara que sua vida tinha um propósito claro. "Por que você me diz isso agora? Por que depois de tantos anos?" "Porque Joaquim descobriu os registros financeiros enquanto investigava Fernando. Ele ameaçou contar tudo a você se eu não fizesse isso primeiro. E porque depois de ver como Fernando mentiu para você sobre sua identidade, percebi que eu havia feito o mesmo. Eu havia construído sua carreira sobre uma base que não era completamente honesta." Joaquim sabia. A traição se multiplicava como fratais, cada revelação gerando novas feridas. Ele só descobriu recentemente. Está furioso comigo. Diz que eu não tinha o direito de manipular sua vida dessa maneira, mesmo com boas intenções. Gabriela fechou os olhos, sentindo como outra certeza fundamental de sua existência se desmoronava. Sua amizade com Sofia, que havia sido o refúgio emocional mais importante de sua vida adulta, agora se revelava contaminada por segredos e manipulações bem intencionadas, mas devastadoras. Preciso de tempo, murmurou finalmente. Preciso pensar em tudo isso. Gabi, por favor, não deixe que isso destrua nossa amizade. Eu te amo como uma irmã e tudo o que eu fiz foi porque eu acreditava em você. Eu sei,
respondeu Gabriela com uma tristeza infinita. Mas o amor não justifica as mentiras, Sofia. E agora não sei mais em que posso confiar. Quando desligou o telefone, Gabriela ficou parada em seu ateliê, cercada por pinturas que agora se sentiam como evidência de uma vida construída sobre alicerces instáveis. Pela segunda vez em um mês, ela tinha que reconstruir sua identidade do zero, mas desta vez não sabia se teria força para fazê-lo. A tempestade chegou ao Rio de Janeiro com a fúria de um deus ancestral despertado. Os ventos huracanados arrancaram telhas centenárias e converteram as ruas em rios improvisados que arrastavam séculos de história. Gabriela observava da janela de seu pequeno apartamento como a natureza desatava seu poder contra a cidade, sentindo uma estranha afinidade com aquela destruição que parecia refletir o caos interno de sua própria vida. Foi Dona Carmen quem a chamou com a voz quebrada pelo pânico. Senhorita Gabriela, a água entrou no depósito onde a senhora guarda seus quadros. Doutor, Fernando está aqui. Diz que quer ajudar, mas eu não sabia se a senhora... Fernando está aí? A surpresa cortou a respiração de Gabriela. Ela não soubera nada dele desde seu retorno ao Rio de Janeiro 3 semanas antes. Chegou ontem à noite, antes de começar a tempestade. Diz que veio se desculpar, mas agora está tentando salvar suas pinturas. Gabriela fechou os olhos, sentindo como o destino teia mais uma vez seus fios irônicos. Suas obras, 5 anos de trabalho, dezenas de telas que representavam não apenas sua evolução artística, mas sua busca de identidade, estavam em perigo. E o homem que havia destruído sua confiança era quem estava tentando salvá-las. O trajeto até a casa de campo foi uma odisseia aquática. As ruas se haviam transformado em torrentes e Gabriela teve que caminhar os últimos quarteirões, lutando contra ventos que ameaçavam arrastá-la. Quando finalmente chegou, encontrou Fernando no depósito inundado, submerso até os joelhos em água barrenta, transportando cuidadosamente suas pinturas para as zonas mais altas. Ele estava encharcado, o cabelo grudado no crânio, suas roupas de grife arruinadas pela lama, mas seus movimentos eram delicados, reverentes, como se cada tela fosse um tesouro irreemplacável. Ao vê-la, ele parou abruptamente. Gabriela, depois a gente conversa, interrompeu ela, tirando os sapatos para entrar na água. Agora preciso salvar meu trabalho. Trabalharam em silêncio durante horas. Um balé aquático de resgate, onde cada quadro salvo era uma pequena vitória contra a destruição. Fernando improvisara um sistema de cordas e lonas para proteger as obras da água que continuava infiltrando-se pelas janelas quebradas. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, agora manejavam pincéis úmidos e telas delicadas com uma ternura que surpreendeu Gabriela. Este é lindo, murmurou Fernando ao carregar uma pintura da praia de Ipanema ao entardecer. Consigo ver o momento exato em que a luz muda, quando o dia se rende à noite. Pintei no dia em que nos conhecemos, respondeu Gabriela sem pensar. Depois mordeu a língua ao perceber a intimidade involuntária daquela revelação. Quando a tempestade finalmente cessou ao entardecer, eles haviam conseguido salvar a maioria das obras. Estavam sentados no pátio interno, exaustos, cobertos de lama, respirando o ar limpo que restara após a chuva. As flores que Gabriela havia plantado meses antes estavam destruídas, mas suas raízes ainda estavam firmes na terra úmida. "Por que você veio?" perguntou finalmente Gabriela, quebrando o silêncio que se estendera entre eles. "Porque eu tinha que fazer isso", respondeu Fernando, olhando para suas mãos manchadas de tinta e lama. "Porque tenho feito terapia por semanas, tentando entender por que eu destruo tudo o que amo. E porque eu precisava que você soubesse que o que eu senti por você no Rio de Janeiro foi a coisa mais real que experimentei na minha vida. Mas você me mentiu sobre tudo." "Sim", admitiu ele sem defesas nem desculpas. "Eu menti
porque tinha medo de que, se você conhecesse o Fernando de verdade, o controlador, o machucado, aquele que magoou todas as pessoas importantes em sua vida, você não me amaria. Gabriela o observou em silêncio, vendo pela primeira vez o homem vulnerável que se escondia atrás das máscaras de sucesso e controle. E quem é o Fernando de verdade? É alguém que perdeu os pais muito jovem e nunca aprendeu a confiar que as pessoas ficam por vontade própria. É alguém que construiu um império para preencher um vazio que nenhuma quantidade de dinheiro pode satisfazer. É alguém que rejeitou o filho da mulher que amava, porque não suportava não ser o único, o primeiro, o mais importante. As palavras saíam com uma honestidade brutal que comoveu Gabriela mais do que qualquer declaração romântica. E o que mudou? Comecei a entender que o amor de verdade não pode ser controlado nem garantido. E que as pessoas que valem a pena não ficam pelo que você possui, mas por quem você é quando não tem nada a perder. Gabriela sentiu lágrimas se misturando às gotas de chuva em suas bochechas. Eu também tenho questionado tudo, Fernando. Descobri que Sofia financiou minhas primeiras exposições. Já não sei que parte do meu sucesso é real e que parte é caridade. Seu talento é real, disse Fernando com uma certeza que a surpreendeu. Vi seu trabalho, Gabriela. Vi como você captura emoções que outros artistas não conseguem ver. O dinheiro pode comprar oportunidades, mas não pode comprar a alma que você coloca em cada pincelada. Enquanto o sol se punha sobre o rio, pintando o céu com os mesmos tons que Gabriela havia capturado tantas vezes em seus quadros, ambos perceberam que haviam encontrado algo diferente no caos daquela tempestade. Não as mentiras confortáveis que haviam construído para se proteger, mas a verdade desconfortável e bela de quem eles eram realmente quando todas as defesas se desmoronavam. A festa de Ano Novo na Galeria de Sofia fora concebida como uma reconciliação, mas o ar estava carregado de tensões não resolvidas que ameaçavam explodir como fogos de artifício prematuros. Fernando havia chegado com Gabriela depois de semanas de conversas difíceis e honestidade dolorosa. Joaquim observava de um canto, seus olhos seguindo cada movimento de Fernando com a intensidade de um predador. Nunca pensei que os veria a três juntos no mesmo lugar de novo, murmurou Sofia, aproximando-se de Gabriela com 2 taças de champanhe. Como você se sente? Como se estivesse andando sobre cacos de vidro, respondeu Gabriela honestamente. Mas imagino que seja preferível a fingir que os cacos não estão lá. A galeria brilhava com a obra de artistas emergentes, mas a verdadeira exposição naquela noite eram as emoções cruas que circulavam entre os 4 personagens principais de um drama que durara meses. Fernando vestira-se sobriamente, sem a ostentação que outrora usara como armadura. Havia algo diferente em sua postura, uma vulnerabilidade que Gabriela reconhecia como genuína depois das semanas que haviam passado, reconstruindo seu relacionamento sobre bases de honestidade brutal. É hora de todos saberem a verdade, disse Joaquim de repente, aproximando-se do pequeno grupo com documentos na mão. Toda a verdade. Joaquim, não! Advertiu Sofia, mas o filho a ignorou. Durante meses tenho investigado Fernando, procurando segredos que pudesse usar para proteger minha mãe e Gabriela. Mas o que encontrei foi algo completamente diferente. Joaquim estendeu fotografias e documentos sobre uma mesa próxima. Gabriela, você já se perguntou por que Fernando tinha uma casa no Rio que raramente visitava? Gabriela franziu a testa, uma premonição gelada se espalhando por seu peito. Ele disse que havia herdado de sua tia. Sim, mas ele não lhe disse porque sua tia tinha aquela casa especificamente. Joaquim apontou um documento oficial. Esperança Ibarra era a irmã do pai de Fernando, mas também era a tutora legal de outra menina órfã, Helena Mendoza, de 3 anos, cuja família havia morrido num acidente.
O sobrenome atingiu Gabriela como um raio. Mendoza. Helena Mendoza casou-se anos depois com um artesão local e teve uma filha, Gabriela Mendoza. Joaquim a olhou diretamente nos olhos. Você é prima de Fernando. Sua tia Esperança também foi sua tutora durante os primeiros anos de sua vida, até que encontraram sua família adotiva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriela sentiu que o mundo se cambaleasse ao seu redor enquanto processava uma revelação que recontextualizava toda a sua existência. Fernando ficou pálido, conectando fragmentos de lembranças que nunca havia considerado significativos. Isso é impossível, murmurou Fernando, mas mesmo enquanto falava, lembrava-se das histórias vagas que sua tia lhe contara sobre a outra menina que ela cuidara brevemente. Os documentos estão aqui, insistiu Joaquim, espalhando certidões de nascimento, registros de adoção, documentos legais que traçavam conexões familiares que haviam permanecido ocultas por décadas. Gabriela, você investigou isso depois que invadiram a casa de Fernando. Você encontrou esses documentos no escritório que foi revistado. Gabriela assentiu lentamente, as peças finalmente se encaixando. Encontrei papéis com meu nome neles, mas não entendia a conexão até agora. Achei que Fernando estava me investigando por outras razões. Esperança mantinha registros detalhados, continuou Joaquim. Depois que sua mãe biológica morreu, ela cuidou de você por 2 anos antes de encontrar a família Mendoza, que vivia no Rio. Provavelmente por isso, Fernando se sentiu tão atraído por essa cidade quando precisou de refúgio. Fernando deixou-se cair numa cadeira, abrumado pelas implicações. Você está dizendo que subconscientemente procurei o lugar onde Gabriela havia crescido? Estou dizendo que o destino tem um senso de humor muito torto, respondeu Joaquim com ironia amarga. Sofia, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. O que isso significa para vocês dois? Gabriela e Fernando se olharam através do espaço que os separava, vendo nos olhos um do outro o reflexo de uma verdade que mudava tudo e nada ao mesmo tempo. Eram família por sangue, mas haviam sido estranhos durante toda a vida. Eles se apaixonaram sem conhecer sua conexão, mas aquele amor havia surgido de quem eles eram como indivíduos, não de laços familiares. Significa, disse Gabriela lentamente, que Fernando estava certo quando disse que a família não se define apenas pelo sangue, porque o que eu senti por ele no Rio foi real, independentemente do nosso parentesco. E significa, acrescentou Fernando, levantando-se para se aproximar dela, que talvez o destino nos tenha reunido para que pudéssemos curar as feridas que nossas famílias quebradas nos deixaram. Juntos, enquanto os sinos das igrejas cariocas ecoavam ao longe, anunciando o ano novo, os 4 ficaram em silêncio, compreendendo que haviam chegado ao final de uma jornada que havia começado com mentiras e segredos, mas que terminava com uma verdade mais complexa e bela do que qualquer um deles havia imaginado. O ano terminava, mas para Fernando, Gabriela, Sofia e Joaquim, uma nova história estava apenas começando, construída desta vez sobre os alicerces sólidos da honestidade, do perdão e da compreensão de que as melhores famílias são aquelas que escolhemos criar, não apenas as que herdamos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.